Muito bem, estamos de volta com mais um episódio do podcast de Gramado para você, falando de cultura. E quando a gente fala de cultura aqui em Gramado, a gente tem um nome que faz parte da história recente de Gramado, mas recente assim, né? Ali de 1990, recente meio já longe, né? Estou recebendo hoje Rosa Helena Volk, que faz parte do Viver Cultura em Gramado, presidente da Gramado Tour, mas a gente vai falar de quem é a Rosa para saber como é essa mulher chegou onde ela está hoje, vivendo e dominando todos os eventos da cidade com uma maestria divina. Seja bem-vinda, bom te receber por aqui. Obrigada, Vivi. Obrigada pelas palavras carinhosas, né? Eu cheguei em Gramado e desde que cheguei aqui sempre tive vontade. Fui tão bem recebida pela cidade, pelas pessoas, pela comunidade, que entendi, até porque sempre foi muito o espírito do meu marido, que a gente tem que agir em comunidade, tem que estar junto com as pessoas e entender de que forma se pode ajudar, ser colaborativa, fazer uma construção coletiva. E eu nunca tinha trabalhado em poder público, sempre atuei na iniciativa privada. Eu sou jornalista de formação, também fiz terapia ocupacional. Fui então iniciar meu trabalho na Prefeitura de Gramado em 2007, em abril de 2007, com o prefeito Pedro Bertolucci, na área de comunicação, em função, né, do jornalismo. Então, gerenciei a área de comunicação da Prefeitura, que hoje está lá o nosso colega, né, o Rafael Zimmermann. E iniciei por ali e fiquei, então, até agosto de 2011. Aí já estava o primeiro mandato do prefeito Nestor Tissot com o vice Luia. E eles, então, me convidaram para assumir a Secretaria de Turismo. Naquela época, numa transição, para realizar também os eventos públicos. Já o Natal de 2011, embora fosse agosto que eu tivesse assumido, e aí ficamos fazendo, né? Então, fiquei na Secretaria de Turismo, criamos o Conselho Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de Turismo, o primeiro Plano Municipal de Turismo foram criados já naquela oportunidade, iniciado o trabalho. Temos diversas atividades ali na Secretaria de Turismo, de acordo com os objetivos da Secretaria, a política pública do turismo, a promoção do destino, Sim. Enfim, as atribuições todas da Secretaria e realizando também os eventos públicos, até que em dezembro de 2012 foi criada a Gramado Tour, a Autarquia Municipal de Turismo e Cultura, que seria então encarregada de realizar os eventos públicos, mas durante todo o ano de 2013 ainda permanecemos na Secretaria de Turismo realizando os eventos. E a Gramado Tour se preparou, criou corpo, servidores. Criou estrutura física para poder atuar e realizar então o Natal Luz de 2013. E assim aconteceu. Mas a tua vivência cultural se confunde com a tua vida pessoal, né? A tua história em Gramado, ela não começou na prefeitura em 2007. Tu tem uma trajetória com uma pessoa importante dentro da cidade, um casamento que fez... como é que foi esse momento da tua vida pessoal de estar com uma pessoa que é referência e lembrada até hoje na cidade por quem foi, né? Que foi o seu host. Ernesto. O Horst, ele veio morar em Gramado em 52, ele é natural de Campo Bom. Veio morar aqui em 52, iniciou junto com o pai uma fábrica de calçados, na época a Princesinha, que depois se transformou na Calçados Ortopé S.A. Foi importante para a cidade. O Horst, eu tenho certeza, sempre foi uma figura muito benquista. Ele também foi prefeito da cidade, foi deputado estadual, secretário estadual de turismo do Rio Grande do Sul e sempre com atuação também nas entidades de classe. Ele foi presidente da ABI Calçados, que é a Associação Brasileira dos Calçadistas, e dentre diversas outras funções, ganhou o prêmio como industrial do ano. Enfim, ele foi uma pessoa assim, muito à frente da época dele e sempre atuou muito fortemente em favor da comunidade.
a Ortopé, na época da sua atuação em Gramado, era um outro momento, a cidade não tinha estrutura que hoje possui, então a Ortopé tinha o dentista, o médico, era um pouco o banco, a incentivadora de estudo dos seus colaboradores, e o Horst tinha muito esse espírito comunitário. Então era muito comum a gente sair nas ruas, a gente gostava muito de caminhar juntos, ou irmos tomar um café no centro, sempre vinham pessoas cumprimentar, dizer da importância que a Ortopé teve na vida deles, ou que a Ortopé, o senhor deu o telhado da minha igreja, sempre tinha uma história bacana. Cantar a musiquinha da Ortopé. Para conversar conosco. Isso deixava ele realmente bastante feliz, bastante contente. Enquanto prefeito, o Horst iniciou e realizou o primeiro Festival de Cinema de Gramado, e durante muitos anos a Ortopé foi a única patrocinadora para a continuidade do evento. E é um evento que traz toda uma... Não tem como separar ele de Gramado, né? É uma coisa que ele... É icônico, o Festival de Cinema. Gramado tem uma dívida de gratidão para com o festival, que tornou a cidade conhecida, colocou no mapa da cultura, do audiovisual brasileiro, latino-americano, hoje internacional, né? O festival tem uma repercussão internacional. Este ano a Gramatur realizou a 40ª edição do Natal Luz, foi uma edição histórica, com resultados surpreendentes, teve muita mídia, nós tivemos Globo Repórter, especial do Roberto Carlos, fantástico, Caldeirão do Mion, 3 semanas aqui, e mesmo assim, o Natal Luz teve quase só a metade da mídia espontânea do Festival de Cinema do ano passado. Que grandiosidade, uma coisa inacreditável o que o festival traz em termos de imagem, de qualificação do status da cidade, da grife que Gramado é nacionalmente. E do potencial que tem de impulsionar o setor. Né? Incrível. Então o Horst foi responsável pela criação, pelas primeiras edições do Festival de Cinema de Gramado, assim como da FEARTE, que também foi outro evento icônico, que trouxe o presidente da República pela primeira vez para a cidade. Uma feira de artesanato, que hoje é feita em Gramado, né, em outros moldes, mas se olhar para um cenário de uma cidade na Serra, sem tradição de feiras, né, ter a FEARTE no momento... Vinham representações de artesanato do Brasil inteiro expor na FEARTE, era uma feira nacional do artesanato. Então, o Horst sempre teve isso. O próprio Chocofest, que é realizado pela iniciativa privada, pela querida Marta Rossi, ali a Silvia com a Rossi Zorzanello, também o Horst incentivou o início. Hoje, infelizmente, não existe mais o evento, mas enfim. Então, ele deixou uma história muito bonita em Gramado, enquanto empresário, enquanto político, enquanto homem público. E a pergunta que eu te faço é sobre exatamente isso. Toda essa vivência dele, todas essas iniciativas, todas essas conquistas, elas te mobilizaram a estar no poder público e elas te trazem, são balizas de referência, assim, nossa, eu estou fazendo isso, sabe aquele espelho de olhar e ver, estou entregando tanto quanto? Demais. Não posso dizer que eu estou entregando tanto quanto, porque o Horst foi muito grande, a trajetória dele foi enorme e muito significativa. Né? Meu trabalho é uma coisa muito menor, mas eu diria que, sem dúvida, o exemplo, a convivência, os princípios dele são muito importantes e norteiam. Tenho certeza que não só a minha caminhada, como de muitas outras pessoas, grandes empresários que nós temos na cidade hoje, também iniciaram sua vida profissional junto ao Horst e ao Ortopé e aos empreendimentos que ele teve. Então, sem dúvida, a maneira dele pensar, a entrega pessoal que ele sempre teve em tudo que realizou, são exemplos incríveis, né? E ontem ainda eu estava conversando sobre o Festival de Cinema com uma pessoa lá da Gramado Tour, uma outra reunião. Ela disse, nossa, tu tem uma paixão especial pelo festival, Sim, né? para ver o brilho nos seus olhos. É que o festival é importante para a cidade, ele é vital para a cidade. É o precursor e até hoje o que mais mídia espontânea traz. E foi começado pelo Horst, e eu também tenho uma história de amor com o festival e com o Horst. Quando eu vim apresentar o 6º Festival de Cinema, em 1979,
pela primeira vez, assim, esse contato com o Festival de Cinema foi quando eu o conheci. E depois disso a gente teve vários momentos, mas enfim, nunca mais nos desgrudamos. Que lindo, né? que história linda, Temos né? um filho muito querido, Fábio, tem 39 anos, daqui a pouco faz 40, agora em março. E construímos juntos uma história de família, de amor, de uma relação muito bonita. Nós, desde o início, desde o primeiro momento, nós nos identificamos demais, uma amizade, uma ligação muito forte. Eu, como espírita, digo que de outras vidas da nossa história. Depois tivemos aquele período também que ficamos fora de Gramado e do Brasil por mais de 3 anos. Também foi algo que foi muito importante, um dando força para o outro. E, enfim, foi uma história muito bonita. Infelizmente, o Horst faleceu em fevereiro de 2020. Vai fazer 6 anos agora já que ele nos deixou, mas eu sinto muito a presença dele. Eu acho que ele espiritualmente falando, ele vive, eu tenho certeza que está muito materializado em muitas coisas que ele fez na história dele, na família linda que ele construiu. 4 filhos, né? 3 no primeiro casamento, netos, bisnetos. Então eu tenho uma alegria enorme dessa história e de tudo que nós fizemos juntos. E aí o pontapé no Festival de Cinema de Gramado, como é que foi apresentar esse evento que é icônico, que te mostra, te dá esse orgulho, levanta os brilhos nos olhos? Eu fazia telejornal na época, na TV Difusora, que depois virou TV Bandeirantes. E foi muito interessante assim sentir aquela ebulição já. Naquela época o Festival de Cinema ele acontecia em janeiro, era durante o verão, então as hortênsias muito vivas, muito bonitas, aquela loucurada toda lá nas piscinas do Serra Azul, que eram noticiadas no Brasil inteiro, sempre chamou muito a atenção. Esse glamour que envolve a 7ª arte tem todo um encanto que não adianta, é algo que as pessoas têm interesse, tem todo um mistério e um encantamento muito forte, né, no cinema. E graças a Deus o audiovisual brasileiro está aí tendo um reconhecimento impressionante, muito forte, internacionalmente, em todos os grandes prêmios, né, de Oscar, a Globo de Ouro, isso é muito significativo, né? Então a gente fica muito feliz de ver isso acontecendo. Verdade, verdade. Ainda mais quando chega lá no Conselho de Cultura que a gente vê as leis vindo com um incentivo para que novos atuantes busquem dentro da cultura fazer filmes, criar, levar suas ideias. O Educa Vídeo, que se construiu dentro da educação, é um projeto lindo que abriu de novo o Festival de Cinema, e que abre com um momento para a comunidade muito especial. Tu achas que fazer evento em Gramado, ele hoje a gente recebe muitos turistas, 2,8 milhões de turistas. Só no Natal, Lu. Só no Natal. Então, quando a gente fala na comunidade, tem um papel muito importante, né? A gente sempre vê esse... Lá, quando nós tive a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Turismo, quando nós fomos fazer a 40ª edição do Festival de Cinema. Sempre que tu realizas um evento em Gramado, tens que te perguntar, o que esse evento está deixando de legado para a nossa comunidade. E a gente estava vendo assim, em função de nós termos no Festival de Cinema uma curadoria que selecionava filmes mais do cinema autoral, e em função disso o tapete vermelho não era representativo com figuras conhecidas do grande público. Foi se aproximando de Gramado outras personalidades e também as famosas festas que vieram, então para dar um pouco do glamour que faltava em função do que a telona exibia. E aí nesta oportunidade nós então reavaliando, entendemos que deveríamos mudar isso tudo. E foi a grande transformação do festival na 40ª edição, quando nós trocamos a curadoria, com todo respeito a quem fazia antes, toda a fase é de construção, é importante, mas nós contratamos naquela oportunidade o Rubens Evald Filho, o José Wilker e o Marco Santuário. E eles deram uma virada porque nós queríamos na tela
filmes que conversassem com o mercado, como um grande festival internacional. E também iniciamos o Educavídeo naquele ano, em 2012. Foi muito, muito bacana, porque era iniciar um trabalho que deixasse um legado para a nossa comunidade. Hoje eu tenho um orgulho enorme de ter ido à Câmara de Vereadores nesse começo de ano, defender o projeto de lei, o PL de criação do programa Oficializando o Educavídeo. Recebemos hoje de manhã, eu estava conversando na Gramadotur, propostas lá, emendas impositivas para o Educavídeo, para compra de material, de equipamentos, para a nova sede do Educavídeo, que já no ano passado, em 25, não fez somente a sua mostra anual, mas também já realizou a primeira mostra estudantil nacional de ensino fundamental e médio. E este ano nós estamos fazendo uma reformulação GFM, no Gramado Film Market, porque o Festival de Cinema ele tem a parte educacional com o Educavídeo, ele tem a parte de exibição através dos filmes de curtas gaúchos e nacionais e de longas gaúchos e nacionais de ficção e documentais. Tem grandes lançamentos, tem série, tem exibições em hors concours, mas também nós temos a parte de mercado, que já neste ano faremos a 10ª edição do GFM, e nós fomos alterando assim, bastante essa composição de estrutura depois que voltamos para o festival na Gramadotur em 2011, que foi trazer de volta para Gramado. Todo mundo que fazia o festival de cinema, contratado pela Gramadotur, vinha de fora de Gramado. Eu sou de fora de Gramado, nasci fora de Gramado, mas moro aqui e tenho carinho e eu tenho certeza que tem já o DNA da cidade. Mas assim, nós tínhamos todas as pessoas de fora que faziam o festival. E nós fomos alterando desde 2011. E este ano, então, era a última etapa do GFM, né? Que ele ficasse todo sob a coordenação, sobre a produção nossa, a nossa supervisão. Então contratamos uma empresa espetacular, uma grande produtora cultural, que fará conosco a coordenação do GFM. Então é a última etapa agora para que o nosso festival volte a ter aquele corpo assim espetacular. Iniciamos uma internacionalização muito forte do Festival de Cinema. Fizemos num ano uma internacionalização com o Festival de Cinema de Berlim, trazendo a diretora principal do Festival de Berlim para cá, atores, diretores, filmes, homenageamos. O ano passado a nossa internacionalização foi com a França, com o Festival do Cinema Brasileiro de Paris, em função do Ano Brasil-França. Este ano a nossa internacionalização é com o Festival de Cinema de Cartagena. A Gisela já esteve conosco, a diretora do festival já esteve conosco o ano passado, participando do GFM. E neste ano nós teremos filmes que ganharam Gramado participando, sendo exibidos, e o nosso GFM vai estar participando em Cartagena em abril, assim como também Gramado já foi seleção, um festival que selecionou curta-metragem para o Ibero Shorts de Málaga, do Festival de Cinema de Málaga, na Espanha. Então, o nosso vencedor do curta-metragem nacional, daqui a pouquinho, em março, estará concorrendo no Festival de Málaga, representando o Brasil e o Festival de Cinema de Gramado. Então, estamos fazendo esses movimentos bem interessantes. Que potência que é, né? Quando a gente olha, se a gente olhar lá quando o Horst começou e ver onde está hoje, certamente ele está pleno, né? Porque o festival se incorporou, se manteve intacto, invicto, todos os anos acontecendo, né? Ininterruptamente o festival acontece este ano pela 54ª vez. E mesmo com a pandemia que tivemos, dúvida, né, foi televisivo e online. E eu acho que é o único, né, festival, não tem outro, né? Não tem que ter essa história. E é o pontapé mesmo, é por onde a gente começa a falar de Gramados, começa a falar no festival, e quando a gente olha também a estrutura, a mudança estrutural da cidade, né, o crescimento dos hotéis, para acolher toda a estrutura que o Gramado precisaria para receber, né? Quem vem até o cinema. Eu vejo muito na cultura, e agora vou trazer bastidores, né? Falar, mas a gente não tem um cinema. E eu entendo que é muito distinto as duas coisas, em tu ser uma sede do festival e tu ter um cinema, porque são custos completamente diferentes. E eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender isso. Não sei se tu concorda comigo, mas eu acho estranho. Eu acho estranho Gramado ser a cidade que tem o principal festival de cinema do Brasil
e não ter uma sala de cinema funcionando e aberta. Agora, é bom que se diga que desde abril de 2020 não existe mais cinema funcionando em Gramado e que essa decisão não foi do poder público. Sim, é importante. Porque o Cine Embaixador S.A., como o próprio nome diz, é uma sociedade anônima, continua sendo uma sociedade anônima, embora agora o poder público tenha pouco mais de participação acionária, então tem um poder de decisão maior, mas ainda é um poder de decisão maior. Não é exclusivo do poder público, o privado continua permeando as decisões, participando do conselho. Então, há muito pouco tempo, há menos de um ano, o poder público começou, né, com essa atividade, porque houve todo um caminho a ser percorrido. Qualquer empresa ou pessoa física poderia comprar ações, menos o município. Então, lá em 2015, se eu não me engano, 14 ou 15, talvez a memória me falhe um pouco, nós lá na Secretaria de Turismo enviamos um projeto de lei para a Câmara para que o município pudesse adquirir ações. Então foi todo um trabalho, assim, no poder público nada é muito rápido. Não, e além disso a cidade é nova e já tem tantas conquistas quando a gente olha, quando fala de 40 natais, né, e quando a gente compara com, né, uma vida... Este ano vamos fazer a 35ª edição da nossa festa da colônia. Lembrando que ela começou lá em 86, no mesmo ano do Natal. É que nas primeiras edições ela acontecia de dois em dois anos. Então, por isso. Mas também já tem todo este tempo. É verdade. Então, quando a gente olha uma cidade nova, mas que cresceu construindo grandes marcos, né? Então, quando a gente fala que não ter um cinema, eu não acho tão... Eu acho estranho, mas eu não acho tão errado não ter o cinema, né? Porque são custos diferentes, são esferas diferentes e que poderiam sim vir caminhando, né? A gente sente falta de ter uma escola de cinema em Gramado, né? Não sei. Eu tenho certeza que o Educavide, se tivesse sempre sido dado continuidade, vai se tornar um grande polo. Com certeza, ele tem tudo para ser a origem, a semente que traga para nós uma escola de cinema. Foi a mesma coisa, 12 anos atrás, nós começamos o Gramado em Concert, também lá na Secretaria de Turismo, embora seja altamente cultural, mas era uma forma que nós encontramos de realizar um evento público num mês em que necessitávamos de um reforço na movimentação turística, um incremento, e foi criado o Gramado em Concert. E ele foi possível de ser criado porque em 2011 nós criamos, já na administração do Nestor, a gente na Secretaria de Turismo, realizando o Natal Luz, a Orquestra Sinfônica de Gramado. Sim. Em 2011 criamos a orquestra, em 2013 a orquestra iniciou o trabalho da Orquestra Jovem, e que permanece até hoje. Teve uma pequena interrupção ali, mas que permanece até hoje, o que nos permitiu iniciar então o Gramado Concert lá atrás. E é um evento que está se tornando assim incrivelmente forte, um festival internacional de música erudita, e as pessoas logo no começo me perguntavam assim, mas música erudita, música clássica, vocês têm certeza? Absoluta! Ofereça música de excelente qualidade e as pessoas são ávidas por estarem assistindo, ouvindo, participando. Os salões do Gramado em Concert ficam lotados. Nós temos 1.100 lugares no Hortências, 2.000 lugares lá no Pavilhão 3, né, do Expo Gramado, eles ficam lotados. Fica o convite para as pessoas conhecerem sexta-feira. A abertura do Gramado em Concert. Teremos uma opereta de Mozart sendo encenada, com participação de gramadenses. Uma opereta cômica, o empresário. E na sequência, no sábado, o Diogo Nogueira vem cantar com a Orquestra Sinfônica de Gramado, um repertório espetacular. Os ensaios são de arrepiar. Ai, mas, e o benefício da Rosa é que ela, além de estar só na direção de tudo isso, é que ela vai vivenciando um pouquinho de cada coisa. Já pensou que delícia? Ela já vai cantando as músicas da Páscoa antes de todo mundo. O nosso tema musical da Páscoa que nós contratamos para esse ano ficou pronto. É simplesmente maravilhoso a Páscoa este ano. Nós, desde que iniciamos lá o trabalho na Gramadotura em 21,
Claro que entramos na pandemia, Sim. mas procuramos sempre a cada ano ir aumentando um pouquinho o evento, que ele tinha um pouco menos de 2 semanas. Neste ano de 2026 já faremos de 12 de março a 12 de abril por um mês. E vamos inovar em muitas coisas. Isso Então, faz com que sempre Gramado aumentando. esteja sempre borbulhando e trazendo, além das novidades, um outro conceito de cultura, né? Porque a gente tem conceito de cultura de ir assistir um espetáculo, de ir num evento, de ir num show. Mas quando a gente vai para uma cidade que ela vive uma cenografia, ela vive um ambiente decorado, ela percebe sensações, ela recebe estímulo cultural de várias formas, isso é uma outra forma de viver cultura. E a Gramado Tour sempre teve essa preocupação de não ser apenas uma realizadora de eventos, o que já é algo bem especial, principalmente com o tamanho dos nossos eventos, mas também entender o que o mercado está precisando, o que nós já temos de especial, como fomos lançar a Rota do Vinho, eu ainda também respondendo pela Secretaria de Turismo, e lançamos a Vindima, que esse ano já faz a 5ª edição, e mantivemos um programa espetacular que o Natal Luz sempre desenvolveu, que é o programa de artes Pedro Henrique Benetti, que desde 2009, anterior à criação da Gramado Tour, já existia e funcionava com maestria, e hoje tem, além da formação artística, também a formação técnica, ou seja, a nossa comunidade, os talentos da nossa comunidade recebem de forma gratuita a formação de fevereiro, início de março até outubro, e a partir de outubro já participam, e é claro, nós já participam das audições do Natal, participam dos espetáculos do Natal, recebendo, né, tendo já o seu cachê para essa participação. Agora, neste final de semana, teremos as audições da Páscoa. Nós temos outros eventos durante o ano em que essas pessoas que recebem informação podem participar. É economia criativa, ativamente sendo realizada aqui na nossa cidade. E muitos estão, imagina, formação desde 2009, muitos estão fora de Gramado, fora do Brasil, trabalhando como artistas, como técnicos, outros na iniciativa privada, em parques, restaurantes, desenvolvendo seu trabalho artístico. Muito bonito, né? Da comunidade vai surgindo os talentos que também voltam para coordenar alguns espetáculos, né? A gente tem aqui grandes nomes que trabalham e atuam, né? O nosso diretor do Nativitate, no Heitor Knorst, ele iniciou na banda. Na banda. Né? Quer dizer, hoje é o nosso diretor artístico, assim como o Rodrigo Drexler também, a Yasmin, enfim, tantos talentos maravilhosos que nós temos e que estão aí ocupando cargos e postos de direção, de produção, de coreografia, de figurino, de Muppet, de Puppet, enfim, isso é tudo muito bacana da gente ver e acompanhar a evolução. É muito, muito gratificante, eu acho, Sem né? dúvida. Porque a gente passa a conviver com as pessoas e ver também a evolução delas, né? De como elas se sentem. Eu acho que no momento que um setor todo cultural da cidade, quantos eventos nós temos? Nós estávamos falando antes da Vindima. A Vindima está a pleno vapor. A Vindima começou no dia 10 de janeiro, pela primeira vez também nós estamos fazendo uma temporada de Vindima, porque nós fazíamos exclusivamente a Vila do Vinho aqui no centro, que abre dia 6 de fevereiro, sexta-feira, e fica aberta diariamente até o dia 1º de março. E lá teremos apresentações culturais, 3, 4 por dia, abre às 11 horas da manhã e encerra às 22 horas. Então tem apresentações culturais, a degustação de vinhos, espumantes e sucos produzidos em Gramado. São 6 vinícolas da cidade. Imagina Serra, vinhos daqui, vinícolas daqui. Que estarão participando, além de uma praça de alimentação, com toldo, com cobertura, protegendo. Eu acredito que vai ter uma boa movimentação. Mas este ano nós iniciamos a Vindima quando o Rio Grande do Sul deu o start. Dia 10 de janeiro nós também começamos, com uma abertura muito linda lá na Seganfredo. E agora, no Instagram ali da Vindima em Gramado Oficial, as pessoas vai estar aqui podem embaixo também, acompanhar que nós temos uma programação diária
tem a música nos vinhedos e cada vinícola tem a sua experiência que está sendo comercializada já por 5 agências de Gramado. Que bacana. 5 agências, quer dizer... Essa integração é super importante, né? É fundamental, porque a Gramadotour, o objetivo, quando foi criada, era de gerir de forma profissional os eventos que atraem turista para a cidade. Então, o Gramado em Concert, ter 2 concertos com venda de ingresso, todo o resto da programação permanece gratuito. Mas ter o Diogo Nogueira e ter o maestro João Carlos Martins em duas oportunidades diferentes, um abrindo e o outro encerrando, é para que o trade turístico possa empacotar, envelopar, vender pacote, vender o ingresso, se remunerar, claro, fazer parte dessa cadeia produtiva, assim como é a Vindima. Essas experiências nas propriedades, nas nossas vinícolas, estão sendo comercializados para que eles também tenham uma renda bacana do que é feito lá na vinícola e aqui na Vila do Vinho seja comercializado o produto que eles lá realizam com tanta dedicação e a gente vai trazendo ao conhecimento do público que o enoturismo já é um setor importante, bacana e forte também aqui em Gramado, na nossa Serra Gaúcha. Vai alinhando e costurando tudo, né? Porque não é só vender um showzinho, né? Não, é entregar música de qualidade, né? É valorizar as férias que as pessoas se organizam para tirar e conhecer lugares e receber tudo de bom que tem naquele lugar, né? Então a gente vai permeando todos os setores que a gente falaste, a hotelaria, os parques, né? Os próprios espetáculos, a gastronomia, o comércio, o artesanato, tudo isso vai sendo trabalhado. E tudo isso sempre está em foco com a Gramadotour. Sem dúvida, nós fazemos então a Vindima iniciou dia 10 de janeiro, o Natal ainda estava acontecendo, o Natal aconteceu até o dia 18 de janeiro, já abrimos a Vindima. Já pensou que o Natal daqui a uns anos ele não vai mais sair de... Eu falei para a Cláudia isso, disse para ela, que a pouco vai ter que ter Páscoa e Natal muito mascarado ali o ano inteiro. Que vão ter o coelhinho e o Papai Noel vai ter que conviver junto. Nós temos alguns projetos, a Gramadotour, nós, junto com a prefeitura, naturalmente, né, fizemos a aquisição de uma área de terra de 6,5 hectares aqui na Perimetral, um local espetacular, com alta tensão, tubulação de gás, energia elétrica alta e baixa, internet, um local muito privilegiado para quem chega para Nova Petrópolis, para quem tem acesso. E ali nós vamos, então, ter um espaço, uma arena multishow, multipalco. Eu tenho certeza que vai ser um futuro muito importante para a nossa cidade. Vem vindo grandes transformações, né? Sem dúvida. Esse olhar eu acho que sempre esteve com as administrações públicas de Gramado, pensando nos eventos da cidade, né? Nas nossas administrações, tenho certeza que sim. Eu tenho orgulho em dizer que as administrações progressistas, nas administrações progressistas surgiram todos os eventos que existem hoje em Gramado, absolutamente todos. Sempre foram iniciativas das inclusive a Secretaria de Cultura, né? Foi o próprio prédio da Secretaria. Foi criada a Subsecretaria de Cultura e depois a Secretaria de Cultura e adquirido o local hotel, né? Funcionando lá no Joaquim Rita Bira ali, né? O Expo Gramado também foi comprado pelo prefeito Nestor em 2009, logo no início da primeira administração dele. Aliás, espaço fundamental para o MAICE, que é o turismo de negócios, os eventos corporativos, técnicos científicos, grandes congressos, feiras, workshops. Esse é um outro projeto interessante, o prefeito conseguiu captar. O convention também é muito fundamental para a cidade, dentro dos eventos privados, né? Capta os eventos. Né? Então o prefeito conseguiu captar esse recurso de 10 milhões de reais, com contrapartida de 3 do município, para fazer uma grande reforma no Expo Gramado. E nós, Gramadotour e Secretaria de Turismo, que ocupamos mais quase 700 metros quadrados de área administrativa do Expo Gramado, também estamos construindo a nossa sede administrativa para ambas as entidades, Turismo e Gramadotour, e até metade do ano, agora de 26, vamos nos mudar dentro do complexo do Expo, mas no terreno enfim, que está sendo construído. Então, também para liberar esse espaço para o turismo de negócio, porque o MAICE mantém
a cidade ocupada de segunda a quinta, de segunda a sexta, quando nós precisamos muito, né? Sim, verdade, verdade. Dá um outro ar também de ambientação para a hotelaria, né? Dá um suporte, porque tu tem períodos de férias e depois as aulas, que seria vago, não é vago aqui em Gramado, né? Pro hotel. Tem congressos, feiras, eventos acontecendo e a hotelaria, esse trabalho é muito bem feito pelo convento na captação desses eventos também, e com a parceria da Gramado Tour, eu acho que é fundamental. Depois a gente sai da Vindima, já vai para a festa da colônia tradicional. Não, antes disso a gente tem a Páscoa. Tem a Páscoa. De 12 de março eu pulei a Páscoa, 12 de abril. Eu já tô na feita em Gramado, desculpa. Então temos a Páscoa, então como eu disse, esse ano teremos o Salão do Chocolate Artesanal de Gramado, na Rua Coberta, com chocolateiros nossos. Vamos ter uma fonte de chocolate. Temos na Praça Major o Salão do Cacau Sustentável do Brasil, e o tema é da origem à arte, contando a história do chocolate, desde o cacau até tudo de artístico e das experiências maravilhosas que nós temos na cidade. Teremos uma cozinha show, uma área de degustação, de harmonização, de vinhos e espumantes com chocolate, um espaço kids, a nossa vila de Páscoa. Teremos o Choco Beach tênis, olha que a legal. Corrida do Coelho, mas então acho o que Gramado Aleluia. A nossa apoiadora acertou total, então em trazer me alcança por gentileza essa colinha que eu vou aproveitar, deixa e vou te entregar, porque eu acho que esse mimo que a gente entrega, a gente sempre entrega um mimo para os nossos convidados. Ai, que bacana. Mas eu acho que esse mimo aqui, então, ele tem tudo a ver com o que tu estás falando aqui. Eu vou deixar tu abrir, por gentileza. Claro. A DBT trabalha com aromas, poções e velas aqui em Gramado. Que delícia! De uma artesã da cidade. Ai, que lindo! E esse é um sabonete de chocolate. Nossa, sabonete de chocolate. Se tu virar, tu vai ver direitinho. Tem um choco de Gramado. E é um banho super relaxante, traz todas as propriedades do cacau. Experimentar, muito obrigada. Que cabe, imagina, satisfação, um carinho. E acho que tem tudo a ver com a questão da Páscoa, né? Com Gramado, ser hoje uma referência, ser a capital nacional do chocolate artesanal. Foi um trabalho muito forte do prefeito e principalmente do vice-prefeito, do Luia Barbakov, junto com o Jerônimo Gergen, que na época era deputado federal. O Luia, que já esteve aqui no podcast, pode procurar também, quando quiser conhecer, ele está aqui no nosso podcast. Foi bastante importante para a cidade ter esse selo. E aí nós, na Gramado Tour, desenvolvemos o selo, fizemos um concurso, foi muito bacana, que nós vamos utilizar durante a Páscoa na decoração urbana, que vai estar linda. A Cláudia, que tu disseste que tu entrevistaste aqui, hoje ela é responsável não só pela decoração do Natal Luz na 41ª edição, que nós já vamos ver no dia 2 de março. Já temos, mas também de todos os eventos oficiais da cidade. Hoje a Cláudia está nos ajudando tanto no InConcert, quanto na Vindima, na Páscoa, na Festa da Colônia, Festival de Cinema e Natal Luz. Que lindo, olha. E aí, então, seguindo o nosso calendário, nós terminamos a Páscoa 12 de abril e 30 de abril iniciamos a Festa da Colônia. A Festa da Colônia, esse ano, nós teremos muitas novidades. Em primeiro lugar, nós tínhamos lá 7 beers, né, que são os bares, 2 cozinhas, e agora nós teremos mais 2 cozinhas. Além da alemã e italiana, teremos a portuguesa, que vai dividir o Beer 7. E também na entrada da Festa da Colônia, teremos a culinária gaúcha, que é essa nossa representatividade, com costelão na vala, uma coisa muito bonita, que chama a atenção dos nossos turistas, que ficam encantados e sempre gostam de ter um pouco da nossa tradição, do nosso folclore, do nosso costume aqui em Gramado, e nem sempre encontram uma oferta muito grande. Então teremos na Festa da Colônia. E tu sabes que aqui no Rodeio de Gramado, que acontece em fevereiro também, entre ali 6, 7, 8 de Gramado, que é um rodeio internacional, o pessoal já vende ele nos outros rodeios, como o rodeio do tapete vermelho, terra do Kikito, tudo isso já está no glamuroso rodeio de Gramado, com as referências ao Festival de Cinema, para ver o quanto isso é agarrado, um rodeio que é tradicionalista, que
tem a ver com essa questão dessa nuance gaúcha, dos turistas chegarem aqui quererem ver o gaúcho piochado, querer ver a prenda, tomar um chimarrão, aprender, né, a fazer o seu chimarrão. A gente vê impresso no rodeio aqui muito do festival de cinema. Graças a Deus, que bom que um evento importante como o festival permeia outros e serve como atrativo. Como atrativo. Sempre quando se abre uma chamada de um lançador que vai na cancha, os narradores costumam sempre abrir, Aliás, temos uma narradora, né? Aqui. Então sempre dá aquela cancha, vai abrir lá. Agora vem passando lá embaixo, pode vir no tapete vermelho de Gramado, vai passando por ali, levando o brinquedo. Então isso é muito bacana de ver, que os eventos vão servindo de referência em outros, né, em outros esportes, claro, em outras áreas que talvez nunca se imaginassem, né? E na Festa Colônia, além dessas duas novidades, nós teremos várias melhorias na infraestrutura da festa. Tem outros atrativos também diferenciados. Teremos um pedal pela colônia. Ai, que bacana. Um pedal de noite iluminado com o Lumini Park em parceria. Vai ser algo muito legal, certamente tirará imagens maravilhosas. Não, essa festa ela reflete muito a essência de Gramado, né, de quem a construiu. Então tu vai lá para degustar um bolinho de batata, que é uma coisa muito artesanal, feita, né, pela avó, pela tia, que só come aqui esse bolinho de batata. Eu digo que não tem outro lugar, pode até fazer o mesmo bolinho em outro lugar, mas não é com o gosto de Gramado. Nós temos a parte educacional da Festa da Colônia na nossa Brizoleta, em que a rede municipal de ensino, coordenada pela nossa colega Simone, então está lá presente, os alunos vão, tem toda uma cultura oral, de culinária, de história que é passada lá dentro da festa. Temos a nossa capela, onde acontecem confirmações, cerimônias, enfim, celebrações bonitas. Os grupos de danças que apresentam. Claro, não vamos esquecer que temos 2 palcos, né? No palco Origens nós vamos estar com uma exposição das etnias portuguesa, alemã e italiana, e, é claro, o palco onde se apresentam os grupos folclóricos, as bandinhas tradicionais. Até dia 17 de maio, inicia 30 de abril, até 17 de maio, 18 dias de festa para se satisfazer e conhecendo o turismo rural, né? Eu passei pelo turismo rural, geleias, tu tem uns bolos, fora dos fornos, acho que se mistura um pouco isso, Nós né? teremos um pavilhão especialmente construído, exclusivamente para o artesanato rural. Antes nós tínhamos alguns locais, algumas exposições, mas agora teríamos um local especial dedicado ao artesanato rural. Que bacana. Tem várias novidades que vem por aí. Vão aguardando, vão acompanhando no site da Prefeitura. E junto com a Festa da Colônia acontece a Feito em Gramado, né? Isso. Que vai também, tá mudando, tá tendo uma outra estrutura para a feira, né? A gente vai percebendo, quem participa, eu como artesã participo e vejo que há essa mudança também na feira dos últimos anos. Isso é bem bacana, esse pertencimento. E depois da Festa da Colônia que a gente sai, a gente já entra... Junho e julho, como são meses de altíssima temporada de inverno, a Gramado Tour não realiza eventos, porque os eventos eles são feitos exatamente para o fomento, a movimentação, né? Aí tem as férias de inverno. Aí nós temos o mês de agosto, em que realizamos o Festival de Cinema, de 12 a 22 de agosto. Temos outubro agora no calendário oficial. Temos a outubro neste ano, ela é privada, né? É privada. Mas ela aloca o Expo Gramado para sua realização, tem o apoio do poder público, e ela vai ser uma outubro realizada no final de setembro, em função de que em outubro, este ano temos eleições estaduais e a federal, e isso sempre interfere um pouco no calendário, né? Sim. Então, outubro, estou até falando aqui em nome dos realizadores, mas ela será realizada no final do mês de setembro. Mas é excepcional por conta, né, do calendário. E aí, em outubro, temos o Festival de Gastronomia. Ele, por 15 anos, foi feito por nós, pela Gramado Tour. Como é que foi essa mudança do festival da gastronomia, de sair dele ali do centro, do burburinho, e levar ele para o lado Joaquina? Lá com as tendas, como é que foi essa mudança? Não foi uma mudança feita pela Gramado Tour, né? Acho que é importante dizer. Em determinado momento, a Gramado Tour ela conta com um conselho de administração.
O nosso no nosso conselho de administração, nós temos 9 conselheiros. 3 são do poder público, o Ricardo, que é secretário de turismo, a Débora, que é secretária adjunta de turismo, e a Sônia Molon, que é a nossa secretária de fazenda. São os 3 representantes do poder público. E aí nós temos 6 conselheiros da iniciativa privada. É o Convention, a Abrazel, o Sinditur, a Visão, o Sindimóvel e a Abrazel. Então, essas 6 entidades estão conosco lá, tomando decisões macro, tomando decisões de estratégia, de crescimento. Sim. E em determinado momento, quando foi apresentado a 15ª edição do Festival de Gastronomia, os resultados, um dos nossos conselheiros entendeu e lançou a ideia de que o Festival de Gastronomia poderia ser realizado pela Abrazel, que sempre demonstrou interesse em fazer o festival. E aí o representante da Abrazel no conselho disse: eu tenho certeza que a Abrazel gostaria, vou levar para a entidade e trago uma devolutiva. E realmente a Abrazel quis abraçar o evento, tem vontade de fazer o evento. Então já fez 2 edições do evento, a 16ª e a 17ª, e foi a Abrazel que tomou a decisão de levar o evento para o Lago Joaquim, Rita Bira. É um novo local, né? É claro que a movimentação é muito menor lá, os restaurantes, um número bem menores de restaurantes também estão participando do festival, mas talvez seja um caminho de construção que eles estão adotando. O poder público fez uma licença que inclusive passou pelo Legislativo, pela Câmara, autorizando por um determinado período. Todos os anos eles prestam contas do que realizam, tem feito muito bem o evento. É um festival incrível, né? E a gente está ainda, a Gramadotur, o conselho da Gramadotur, avaliando a cada edição para entender se, ao final desta primeira licença, qual será a continuidade. E o tempo dessa licença? Se eu não me engano, foram 5 anos. 5 anos. Né? Porque é um festival incrível, né? Um setor importantíssimo, né? É um dos pilares do turismo em qualquer lugar do mundo. E em Gramado não poderia ser diferente. Sim. A gastronomia responde por uma forte atratividade de Gramado. Haja visto o café colonial, o próprio fondue, né? O churrasco. Nós temos aqui restaurantes que vão desde o restaurante Aquilo até a alta gastronomia. Até a alta gastronomia. E quando a gente fala, aí vem o Natal Luz, né? Eu vou terminar esse caminho até para fazer a próxima pergunta. Vem o Natal Luz, que chega já em outubro, né? Sem dúvida. A minha filha já quer deixar a casa o ano inteiro decorada. Mas ela já quer montar o pinheirinho quando chega o Natal Luz. Claro. Eu acho isso bacana, porque tá incutindo nas crianças a essência da cidade, né? Então já chega esse ano dia 27. 22. Eu achando... 27. De 22 de outubro a 17 de janeiro de 27. De 27. 22, por isso que eu confundi. 22. De 26, né? 22 de outubro de 26 até 17 de janeiro de 27. Por isso que eu confundi. Achei 27, eu achei que tudo era com 7. 27, mas é 22. Então nós temos ali alguns meses que a cidade vive no Natal Luz, que é um dos seus grandes eventos também. É um evento, sem dúvida, carinhoso por demais que a cidade tem, né? Eu ouço muito enquanto artesã, quando eu atendo meus clientes, que quando eles vêm para Gramado, a cidade não está decorada, ela já tem o clima do Natal. Então isso já é gostoso, porque eles vêm com referências. A Gramadotur tem por hábito no dia 20 de setembro iniciar a decoração urbana, como a gente chama, decoração de rua, porque são muitas peças. Sim. E em função da mobilidade urbana nós não podemos trabalhar durante o dia, né? Temos que ir fazendo essas implantações de decoração sempre à noite, depois de determinado horário. Então, são milhares de peças, são todas muito grandes, que necessitam de caminhão Munch, outros aparatos tecnológicos. Então, nós precisamos de bastante tempo para colocar essa decoração com cuidado, para que ela fique bem colocada, com bastante segurança. E acreditamos que todos esses eventos, eles passam por um outro processo de bastidor, né? Pesquisas de temas, o que as pessoas querem sentir quando vêm para Gramado, o que elas querem em cada etapa, em cada evento, né? Tem esse trabalho, todo esse cuidado dentro da construção dos eventos de entender o cliente, o turista. Em todos os nossos eventos a gente contrata pesquisa de perfil de público.
em que do Natal, agora dia 5 de fevereiro, nós vamos receber a pesquisa finalizada. Já recebemos algumas prévias, assim, bem importantes. Até para definir o próximo. Exatamente, mas assim, a gente tem muita pesquisa. Para quem compra os ingressos, a gente sempre envia também questionário. Estamos também analisando algumas fontes, inclusive Fala Cidadão, a Secretaria de Trânsito, de Segurança, nos auxiliando, para a gente entender qual é a percepção também do gramadense, porque nós trabalhamos para a comunidade, né? Então é muito importante que a comunidade entenda, goste, participe de toda a decisão e da construção daquilo que a gente entende ser um evento bacana, né? Que venha ao encontro do desejo, da necessidade e, enfim, do trabalho que o nosso trade... Até porque é o foco da cidade, né? É o foco da cidade. E a Rosa, como é que fica, né? nesse andar do ano? Quem é a Rosa por ter a mãe, né? Embora a filha já vai fazer 40 anos, né? Ela tá feliz já com esse marcão, Marco. Mas como é que é a Rosa, pessoa para administrar? Eu não tenho só o Fábio, eu tive uma filha no meu primeiro casamento, a Grace, que é advogada Grace, também. Não, eu esqueci mora dela. Aqui na cidade. É que tu falou do Fábio antes, né? E eu fiquei com o Fábio na cabeça, que ele vai fazer de aniversário. Mas a Grace é uma filha muito amada, muito querida. Além de uma filha do Miller, né? Ela é minha filha junto com o Lupe Martins, que foi meu primeiro esposo, também jornalista, muito conhecido, que infelizmente falecido há muitos anos. E então a Grace, além de ser uma filha maravilhosa, de ter me dado o meu único neto, Guilherme, que tem 5 anos e meio, também é uma profissional incrível, uma advogada muito reputada. Eu tenho muito orgulho de tudo que ela faz. E tenho ainda também, mora comigo, a minha filha mora na casa dela, claro, né? Mas a minha mãe, que vai fazer agora dia 26 de fevereiro, 95 anos. Eu tenho o privilégio da companhia dela comigo, ela mora comigo já desde sempre. É um encanto de pessoa, com 95 anos, é minha grande amiga, confidente, com uma cabeça cada vez mais lúcida, que me lembra das coisas. Olha que legal. Coisa mais amada. E ela te ajuda nos perrengues, assim, quando compartilha com ela? Se ajuda. Mãe é sempre atenta, sempre dedicada. E eu tenho esse privilégio de tê-la comigo, de ser uma pessoa incrível. A Dadinha, o nome dela é Dora, mas todo mundo chama de Dada, Dadinha. Um apelido carinhoso que meus filhos deram, minha filha mais velha, Grace. Então, eu sou essa pessoa, né? Sou mãe, vó, filha. E a experiência de ser vó agora, porque deve ser... É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque tu tem uma vida super agitada. Tenho, graças a Deus. Tu estás num lugar, assim, que eu vejo que é muito... a gente olha 200 anos para a mulher sair das saias e usar uma calça, né? Vou fazer uma leitura bem breve de toda a trajetória, muito rasa, né? Superficial, mas eu sempre percebi que as mulheres têm esse papel desde as cavernas de estar dominando os ambientes, né? De conseguir enxergar e tomar decisões, né? Também, assim como os homens em campo também tomam, nós temos outros, porque a gente dá conta lá na caverna simplesmente do fogo, da criança que está chorando, do idoso, do quintal. Dentro de uma casa são várias coisas. Se tu bota um homem para dominar tudo isso, ele surta em 3 dias, né? De olhos, os rios e vídeos que tem na internet, eu me deliciei com um, que o cara ficou 2 dias para cuidar das crianças, para a mulher que foi viajar. Ele disse, eu não sou dono de casa. Volte, pelo amor de Deus. Então, a gente tem um outro espacinho, né, que Deus nos deu, enquanto mulher, para que a gente desempenhe. Mulher é multitarefa. É multitarefa. Nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pensar e resolver situações diferentes e diferenciadas, é incrível. Em áreas diferentes nós também. Nós temos muitas mulheres maravilhosas na gramadotura e na administração municipal. Sim. Aliás, o prefeito Nestor e o vice-prefeito Luia sempre privilegiaram muito secretarias importantíssimas sendo coordenadas por mulheres. Sim, nós temos na administração anterior do Nestor, as mulheres eram maioria, nessa somos
São as duas. É verdade. Mas eu acho que, como é que tu vê o papel, assim, agora tu já deu um spoilerzinho, né? É fundamental, é importante, faz a diferença? Como é que tu se sente? Porque eu já vejo, assim, é uma pergunta que eu tô fazendo mais de pergunta, né? A Rosa é muito respeitada, ela é muito elogiada pelo que faz e eu vejo que as pessoas às vezes nem cogitam outro nome para estar na Gramado Tour. Tu sente isso? Sente. O que eu vou te dizer? Olha, eu acho que essa história assim, que eu construí, primeiro na comunicação, depois na Secretaria de Turismo, em momentos assim delicados da nossa história, e algumas realizações, a atuação também na ANSEDTUR, que é a nossa Associação Nacional dos Dirigentes Municipais de Turismo, da qual sou vice-presidente. Então, sempre levando o nome de Gramado, esse trabalho junto aos demais colegas, né, do Brasil inteiro. Eu acho que talvez isso tenha dado esse volume ou essa repercussão daqui a pouco do trabalho que eu faço, mas que tantas outras pessoas fazem em Gramado, né? Que são fundamentais também. A gente não faz nada sozinha, né? Não, sem dúvida. Absolutamente. Na Gramado Tour, nós somos 23 pessoas no momento, contando comigo, claro. E nós, é uma autarquia, pertence à Prefeitura Municipal de Gramado, mas desde a sua criação, a Gramado Tour não recebe recursos do orçamento do município. Então nós temos que produzir a nossa receita. E isso é bastante que vem através dos patrocinadores, dos eventos. Vendas de ingressos, enfim, locação do Expogramado, que é muito pouco perto do valor que a gente gasta para manutenção. Mas, enfim, então há que ter toda um trabalho ali, né? Mas é um trabalho coletivo. Eu tenho pessoas maravilhosas na minha equipe, com cabeças incríveis. O nosso diretor financeiro e administrativo, Marcos Freire, nós jamais teríamos, com o salário pago pelo poder público, condições de ter uma pessoa da capacidade, da formação, da experiência do Marcos. Graças a Deus, ele veio morar em Gramado há 6 anos atrás e se sentiu tão bem aqui que quando recebeu o convite entendeu que era uma forma de retribuir para a cidade o acolhimento, porque nós não teríamos condições de contratar uma pessoa assim, da estatura dele, da experiência dele, internacional. E ele tem contribuído demais para o crescimento da Gramado Tour. O Conselho de Administração admira muito a transparência, a maneira como ele expõe as planilhas e tudo mais. O Stefano Roldo, nosso diretor de eventos, é um fenômeno, ele é espetacular, ele trouxe uma nova visão para a Gramado Tour, estratégica, de marketing. Ele faz apresentações e faz criações, a criação da Páscoa integralmente dele. Então, aqui a aquisição eu tô esperando para ele vir aqui conversar com a gente. A Camila Fischer, nossa gerente de eventos, é uma pessoa que tem uma experiência incrível na administração pública, também na privada, com eventos. A Kênia Jäger, né, que esteve conosco na Gramado Tour, saiu, né, para Rosses Orzanello primeiro, depois esteve em Canela, na Secretaria de Turismo, e aí retornou agora para a Gramado Tour como gerente de marketing e é a executiva da Páscoa. Nós temos assessores de eventos incríveis, temos o Dr. Marcelo, que é o nosso procurador, temos a Marina, que é um espetáculo de pessoa coordenando a área de licitações, porque vocês não imaginam o quanto complexo é realizar eventos na Gramado Tour, porque todo o dinheiro que a gente coloca lá é privado, vem de empresas privadas, mas depois que ele entra na Gramado Tour, ele vira dinheiro público, o que significa dizer que a gente tem que licitar para fazer as nossas contratações. Então vamos pegar na prática aqui para que fique bem claro isso. Acho que poucas pessoas falam sobre como isso é feito, assim. E é uma linguagem muito até coloquial. Que nem eu te disse, isso é um bate-papo mesmo, né? Pra gente ser bem leve. Então, chegando essa verba, é feito, planejou o Natal. Então, tu tem ali uma ideia de gasto com o Natal. E tu tem uma estimativa de dinheiro para fazer aquele Natal. E aí 40 milhões de reais custa o nosso Natal. Custou o nosso Natal, 40 milhões e meio. E aí tu tem que licitar todos, cada parte, desde começa do material que vai ser consumido,
Da questão de passar os fios para iluminação, de quem vai montar, de quem vai construir os carros alegóricos, né? Toda essa produção. Sem dúvida, é som, licitada. luz, cenografia, a estrutura de arquibancada, de cobertura, decoração. Os coreógrafos, todo mundo, são né? processos licitatórios todos. E eles são morosos, eles são demorados de serem realizados e podem ainda trazer disputas administrativas, judiciais. Então nós temos que começar com muita antecedência todo esse processo para que as empresas possam iniciar o seu trabalho. Eu disse que nós vamos ver a decoração agora dia 2 de março, aí ela já licita e já vamos ter um vencedor da licitação até meados de março e a empresa começa a trabalhar, a produzir, entende? E é curto tempo para construir um evento. Então, assim, é tudo feito com muita antecedência. Por isso mas que a gente de um ano para o outro. Ou Sim, de um ano para o outro, né? Por isso que se necessita de decisões antecipadas. Nós licitamos desde o proponente cultural dos projetos culturais. Nossa. É um trabalho incrível. Então, todas as áreas são muito importantes da gramatura. A gente contar com uma procuradoria forte, um setor de compras e licitações, administrativo, financeiro, a área de eventos, de marketing. Não, e todos os detalhes que envolvem cada segmento para que nada dê, né? Porque tudo pode gerar um probleminha que vira um problemão. Eu quero saber se a Rosa hoje, o que ela enxerga de mais diferente da Rosa que chegou a Gramado e a Rosa que está aqui hoje. Quando tu olha para toda a tua trajetória, qual é a principal mudança que tu vê na Rosa que chegou aqui? Eu acho que quando eu cheguei aqui, eu nunca tinha trabalhado no poder público, como eu te disse, sempre foi na iniciativa privada. E aqui eu descobri aquilo que o Horst sempre falava encantado, do quanto o político pode mudar e desenvolver a vida de uma coletividade. Eu não tinha muito essa noção. Eu acho que tem muitas pessoas até que não param para avaliar ou entendem, mas a política é uma coisa perniciosa. Por que tem que ter a política? Tudo passa pela política. Sim. As decisões do país, do Estado, da nossa cidade passam pelo poder público. E é impressionante o que entusiasma uma pessoa que está lá dentro do poder público, como eu, a nossa equipe, é o quanto tu pode acrescentar na vida de uma comunidade um trabalho dedicado, bem feito, profissional, de entrega. Nossa, isso para mim foi uma descoberta impressionante e que alterou bastante. Claro que eu coloquei os meus conceitos, essa minha maneira mais séria, né, de realizar as coisas. Eu tenho assim, não tenho problema de tomar decisão. Não tenho medo de tomar decisão, nem de falar as mas coisas, tenho muita seriedade, sempre tive uma seriedade muito grande. Quando a gente foi morar na Alemanha, as pessoas me diziam, eu acho que tu não vai te adaptar, porque eles são tão sérios, tão pontuais. Eu não tive problema algum, é a minha maneira de levar a vida. Eu entendo que a seriedade houve uma identificação é fundamental. Então, para mim, assim, trouxe um outro significado à vida pública. Depois que eu vim para cá e que eu comecei a trabalhar na prefeitura. E olhou para ela diferente. Nossa, e é maravilhoso. E a vida com um propósito, ela é mais gostosa de ser vivida. E tá dentro daquilo que tu almejou quando tu fez jornalismo, quando tu pensava lá enquanto menina, tu conseguia enxergar. Eu fiz uma MBA em gestão pública, né, com ênfase em cidades inteligentes. Entendi assim, quando a gente retornou para o poder público em 21, que eu pensava assim, puxa, se eu aceitei, né, também estar no turismo e na Gramado Tour no começo, né, que foi um pedido do prefeito Nestor, assumir os dois entes, que eu tinha que ter um propósito, um ideal. E aí naquela oportunidade, lá final de 2020, as cidades inteligentes, o Destino Turístico Inteligente, era um projeto que o Ministério do Turismo ia implantar, e eu pensei, vou me especializar para eu entender se Gramado pode ser um destino turístico inteligente. Então fiz um MBA, fiquei muito feliz de ter esse estudo, de ter concluído com êxito, graças a Deus. Então eu acho que assim, esses propósitos que tu vais formando, né,
eles modelam um pouco a tua vida e a tua trajetória, né? Sim, com certeza, sem dúvida. Se tu pudesse definir Gramado com uma única palavra. Eu acho que é encantamento. 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 As pessoas chegam aqui, se encantam, elas se deslumbram. Mas isso aqui é um Brasil que deu certo, é um Brasil que nem sabia que isso existia no Brasil. Agora, neste final de ano, recebi 4 parentes da Alemanha, primos do meu marido, e eles chegaram pela primeira vez no Brasil, tendo a experiência de estar em Gramado. Então, aquilo que é divulgado lá fora do Brasil não é Gramado. Não é Gramado. Gramado é um outro país, é um outro Brasil. É um Brasil seguro, em primeiro lugar, uma segurança incrível, uma cidade limpa, florida. Ontem eu tive uma reunião no Detran, em Porto Alegre, e eles disseram, por que as pessoas que passam por cima de outras, que não param em lugar nenhum em Gramado, chegam lá e param na faixa de segurança? Conta para eles da próxima vez que a gente tem um dispositivo no pórtico, que eu costumo brincar, que a pessoa passa pelo pórtico e ela recebe aquilo divinamente, e ela para na faixa, ela sorri, ela não deixa sujeira. Eu entendo que desde 1973, 73, Gramado tem a disciplina de educação para o turismo, né, como disciplina obrigatória na rede municipal. Eu sei que agora, desde 21, é de uma forma transversal, não é apenas uma disciplina, mas ela traz muito essa conscientização. Houve época em que nós, eu ainda lá, antes, numa outra fase na Secretaria de Turismo, nós distribuíamos nos pórticos, né, as boas práticas e as boas maneiras em Gramado. Enfim, cria todo um conceito e uma cultura na cidade que inibe a pessoa que não quer se comportar. Claro. Inibe. Então, e tu imita bons comportamentos, né? Claro. Porque tu quer te parecer com o lugar. Então, Gramado é a cidade do encantamento, Vivi. É a cidade do encantamento. Aqui parece que passa no pórtico, é um portal mágico. Eu digo isso. Não? É um portal mágico, em que tudo funciona, né? Então, é encantamento. Gramado é encantamento para todos nós. E para nós que moramos aqui, é um encantamento ainda maior. É verdade. Porque nós desfrutamos disso no dia a dia. No dia a dia, todos os dias, né? Eu sempre que passo, venho da minha casa, eu passo por muitas hortênsias nessa época, né? E eu agradeço. Não tem um dia que eu não agradeço na ida, na volta. Sou sempre muito grata porque é um privilégio, E eu acho que esse privilégio vem com propósito. A gente não pode só passar por Gramado. A gente tem que buscar contribuir de alguma forma, né, entregar, deixar um pouquinho de nós, né, e tentar mobilizar e fazer um pouquinho mais da diferença e colar em alguém que já está fazendo algo que você também tem o mesmo propósito e ir junto, porque às vezes, né, a gente precisa entender que a gente não precisa ser a chama que acende e aparece, a gente pode ser invisível e levar o mesmo projeto que combina que alguém está fazendo, porque você está honrando o seu propósito, né, e não está sendo invisível, né, mas eu digo que não é, né, o nosso nome assinado lá embaixo às vezes que conta, não sei se você concorda, né? Sem dúvida. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Eu agradeço a oportunidade de ter falado tanto, de ter contado tanto, né? Mas é muito bacana. E é um pouquinho diferente, né, de a gente fazer pergunta, papo, de analítica. Acho que o objetivo é realmente a gente fazer bate-papo. Permear, assim, pela tua trajetória. Certamente agregou muito o Gramado, tu é um espelho para muitas pessoas que eu conversei dentro do conselho. Claro, quem sou eu, né? Mas quando a gente vai olhando para a comunidade e vai vendo que a gente vai se tornando referência, para mim tu és uma referência de mulher, à frente de uma cidade que tem uma imagem a zelar, que tem uma imagem de importância, de referência, né? Que outras cidades querem colar e serem iguais, isso já faz valer a pena de olhar e dizer onde é que eu posso caminhar com ela, porque eu vou chegar onde eu quero para mim também, né? Então, parabéns pela tua dedicação, pelo teu empenho. Para todos nós, né? Todos nós. Mas a gente ganha com pessoas assim. Então, quero te agradecer por ter vindo, dedicar o teu tempo aqui no podcast, que vai ficar nas memórias de Gramado e que vai servir para as escolas usarem, né, para os nossos alunos, para os nossos filhos aqui de Gramado, quem está construindo o dia a dia e que no futuro serão eles. Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E até mais. Fica ligado aqui no nosso canal, confira as outras entrevistas tão maravilhosas quanto essa. Eu te espero no próximo episódio do podcast de Gramado para você.